relação a esse impacto emocional e mental do barulho. Nós vamos entender um pouco mais por que algumas pessoas são mais tolerantes, outras menos tolerantes. O que a gente pode esperar desse excesso de barulho no nosso cotidiano? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o Dr. Bruno Brandão, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. A gente fazer essa correlação entre a poluição sonora nos grandes centros e a saúde mental não é algo muito difícil. Por quê? A gente não precisa nem ir nos grandes centros para a gente perceber como que o som ele é capaz de alterar o nosso estado mental. Basta a gente ir na nossa própria casa. Quem aqui nunca sentiu uma ansiedade, uma instabilidade emocional, uma alteração do humor, uma irritabilidade, um estresse, com aquele cachorro do vizinho que não para de latir, com aquele vizinho que colocou o som alto, com um carro que não para de buzinar no trânsito, você fica irritado, você quer abrir o vidro muitas vezes, algumas pessoas querem até sair xingando, ou aquela mãe que acabou de ganhar um bebê e o bebê não para de chorar, muitas vezes essa mãe até se sente culpada por isso, como que eu estou ficando irritada com meu filho. Enfim, o som ele tem a capacidade de produzir alterações no nosso estado emocional. Claro que isso não necessariamente vai caracterizar um transtorno, mas o som por si só ele produz alterações no nosso estado emocional. Obviamente, vão ter pessoas que são mais ou menos tolerantes para isso. De um modo geral, idosos, pessoas mais idosas, crianças, pessoas que já têm uma predisposição a ter transtornos mentais, como pessoas que têm depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, já são mais vulneráveis a sentir esse impacto sonoro. Os sons em grandes intensidades, os sons mais altos, eles têm a propriedade de alterar inclusive a produção de certos hormônios, como o cortisol, por exemplo. O cortisol é considerado o hormônio do estresse. Ele vai estar associado com aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, prejuízo na atenção, na memória, na concentração, enfim, na cognição, que é a capacidade da gente receber informação do meio, interpretá-las e tomar uma decisão em cima delas. Enfim, cefaleias, ou seja, dor de cabeça, alteração do padrão de sono, e a gente dormindo mal, consequentemente, a gente começa a ter outros problemas, como irritabilidade, a gente agrava essa perda de atenção. Então, uma coisa vai puxando a outra. Agora, é interessante a gente notar que não é apenas a intensidade. Certos barulhos, certos sons, mesmo que eles não tenham capacidade de produzir um dano auditivo, uma lesão no aparelho auditivo, como a doutora Vanessa vai explicar daqui a pouco, já são o suficiente para causar alteração no estado emocional. Quem aqui nunca ficou irritado com aquele barulhinho bem baixinho do relógio à noite, quando a pessoa está deitada, quando a pessoa está indo adormecer? Ou então, aquela goteirinha que fica pingando bem baixinha, ou seja, é um som repetitivo, mas ele é capaz de gerar um incômodo, ele é capaz, inclusive, de aumentar certos parâmetros fisiológicos, como pressão arterial, como frequência cardíaca, como a circulação cerebral, enfim, são certos ruídos que abalam o nosso sistema emocional. Isso de uma forma crônica, de uma forma repetitiva, de uma forma contínua, pode sim gerar transtornos mentais. Mas, de um modo geral, o som ele não é capaz de gerar transtornos mentais. Ele vai agravar o transtorno que já existe. As pessoas que já têm normalmente um transtorno mental, a poluição sonora ela vem e agrava aquilo que já existe. Por exemplo, tem estudos que mostram que escolas que são próximas de aeroporto, rodovias, ferrovias, as crianças têm um pior desempenho escolar, uma diminuição da motivação, aumenta o número de erros, a leitura, a memória, a solução de problemas, a atenção costuma estar comprometida. Isso por quê? Porque muitas vezes, quando a gente é exposto ao som de uma forma contínua, a esse som de forma repetida, esse estresse de forma repetida, ele faz com que o nosso ouvido, com que o som, ele passa a ser ignorado. Ou seja, até uma forma de proteção, aquele som fica no nosso ouvido tanto, que a nossa mente ela começa a ignorar aquele som.
O que não quer dizer que isso não vai gerar prejuízo. Muitas vezes porque aquele som que é bem-vindo, por exemplo, a fala, ele passa a ser ignorado também. Isso gera prejuízo de atenção e uma série de prejuízos. É uma espécie de proteção acústica, uma proteção auditiva. Eu tô tendo tanto barulho que é como se minha mente desligasse aquele barulho. Mas ela desliga também outros sons que são bem-vindos. Como eu falei, por exemplo, a fala. Quer outro exemplo? Imagina uma pessoa que trabalha no aeroporto. Ela está ali o dia inteiro com turbina de avião. Ela fica ali, às vezes a turbina de avião não incomoda ela tanto, igual uma pessoa que chegou ali pela primeira vez. Nossa, como que aquela pessoa aguenta ficar debaixo daquela turbina ali o dia inteiro e ela está acostumada com aquilo ali? O que não quer dizer que ela não está tendo lesão, que ela não está tendo prejuízo, tanto prejuízo auditivo quanto prejuízo na sua saúde mental. Muitas vezes, quando você vai conversar com essa pessoa, ela relata para você que ela é uma pessoa estressada, que ela é uma pessoa que não dorme bem, é uma pessoa que tem depressão, é uma pessoa ansiosa. Por mais aparente que ela está ali, que aquele barulho da turbina não incomode ela mais no ambiente de trabalho, por trás daquilo ali ela tem uma série de prejuízos, uma série de consequências. Mas, assim, para a gente finalizar, é interessante perceber que o silêncio ele tem um efeito oposto, ou seja, enquanto o ruído causa um estresse, causa uma tensão, o silêncio parece esvaziar a tensão, parece relaxar, parece reverter um pouco dessa proteção sensorial que eu falei, restabelece um pouco a estrutura que foi perdida por esse excesso de som. Então, assim, tem coisas que a gente não vai conseguir modificar. Você não pode chegar, por exemplo, em São Paulo e falar assim, olha, para o trânsito, para tudo, eu quero relaxar. Isso é impossível de você fazer. Mas algumas coisas você pode modificar. Por exemplo, você está numa festa. Agora, em época de pandemia, não tem festa, mas você está lá num show, espera que essa pandemia acabe logo. Evitar ficar em cima de uma caixa de som, ou mesmo na sua casa, você está lá, ligou um som, evitar ficar em cima de uma caixa de som, fone de ouvido, evitar usar muito, mas se usar, hoje os aparelhos até tem, na hora que você vai aumentando o volume, aparece um vermelhinho lá e te dá um alerta. Evitar usar fone de ouvido em excesso. Se você mora numa casa onde tem próximo de um trânsito muito intenso, colocar janelas anti-ruídos, se não tem condição de tentar colocar uma barreira entre a rua e a sua casa, por exemplo, cortinas mais grossas, blackouts pode ser uma boa opção, os profissionais que trabalham com ruídos, como eu disse agora há pouco, um exemplo de aeroporto, usar os EPIs, tem muito profissional que não gosta, que não usa, mas é extremamente importante usar o protetor auricular, ou mesmo pessoas que têm problema com dormir, porque moram em casas que tem barulho, usar também o protetor auricular é extremamente importante, abaixar televisão, pegar o hábito de falar mais baixo. Então, aquilo que dá para modificar, vale a pena fazer um esforço e tentar modificar, porque muitas vezes essa poluição sonora, além de estar nos grandes centros, ela está dentro da nossa própria casa. Queria agradecer a participação aqui no programa, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Nós é que agradecemos o nosso convidado, o Dr. Bruno Brandão, psiquiatra, conversando conosco direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela internet, trazendo toda a experiência. Ele é especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E há muitos pontos interessantes que foram trazidos nessas explicações do Dr. Bruno. Nós precisamos primeiro reparar como é que a gente fica com todo esse barulho, porque talvez você nunca tenha percebido que aquele cansaço no fim do dia, e isso a gente percebe porque a gente, em home office ou trabalhando mesmo, às vezes no fim do dia a gente está cansado, estressado, o barulho também pode ter a ver com isso. Então, ir percebendo ao longo do dia qual é a exposição que você tem a esses barulhos, se você leva tranquilamente ou acaba tendo um pouco mais de mau humor, de irritabilidade, a própria dor de cabeça. Às vezes a gente fala, é excesso de café, ou é porque não dormi direito, mas pode ter a ver com o barulho também. E conversar com as pessoas, o Dr. Bruno falava, tem coisas que não dá para mudar. E não dá. Quando você tem essa exposição de uma forma assim permanente, nós precisamos então pensar nas estratégias para a gente conseguir minimizar isso, que seja se trancar um pouquinho de vez em quando no quarto, ficar quietinho, fazer uns minutos de silêncio e conversar com as pessoas que estão ao seu lado, como por exemplo, você tem outras pessoas em casa que fazem muito barulho, tentar explicar, conversar sobre isso. As pessoas podem ter reações diferentes, para eles está tudo bem, mas você tem essa dificuldade, então conversar.